Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse podcast de número 102 aqui no Criminal na Prática, o nosso podcast Clube Criminal, acontecendo sempre ao meio-dia. Se você está vendo esse replay pelo Spotify, saiba que agora nós também temos os replays em vídeo no YouTube. Claro, a gente começa lá do número 50 no YouTube, então a gente está postando um por dia lá para vocês poderem acessar os nossos podcasts também no canal do YouTube do Criminal na Prática, tá? Só ir lá, você pode assistir também quando você quiser, ou então se estiver no carro, estiver malhando, quiser ouvir o nosso bate-papo aqui, é só entrar através do Spotify, beleza? Quer acompanhar a gravação ao vivo? Vem pro Instagram, que nem a gente tem várias pessoas aqui acompanhando a partir de agora. Bom, hoje o assunto é habeas corpus. Habeas corpus é um instrumento muito importante, tá? Um instrumento de transformação aí da vida do seu cliente. Não é só para a liberdade. Habeas corpus pode ser usado para uma infinidade de coisas. Habeas corpus não é só para o tribunal. Você pode entrar até para o juiz de primeiro grau. A gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre várias técnicas diferenciadas na hora do manuseio do seu habeas corpus. E hoje, junto comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, está aqui o Dr. Vinícius, para poder falar para a gente aí como que ele tem feito na advocacia dele, quais estratégias que ele tem utilizado, o que está dando certo, o que está dando errado na prática da advocacia. Seja bem-vindo aí, Vinícius. Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Cara, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Só grande, só cara fera no direito penal. Sou fã número 1 de vocês, né? E agora eu tô aqui podendo colaborar com um pouquinho de conhecimento aí junto com os colegas, né? Passar o nosso dia a dia da advocacia, né? Mostrar o que é interessante, o que dá para fazer com o habeas corpus, né? Como o Rodrigo mesmo disse, o habeas corpus não só visa a liberdade, tem algumas estratégias que a gente pode adotar até para o nosso próprio processo, né? Para uma futura apelação, descobrindo quem é o desembargador prevento, alguns mecanismos assim, buscar nulidade, trancamento de uma ação penal. Tem várias maneiras que o habeas corpus pode ser manejado para lograr êxito aí numa defesa. Show de bola. Bom, chegando aí também, Dr. João Ricardo Batista, o homem do júri. Se você quer achar o João Ricardo, apareça em um plenário do Tribunal do Júri da sua cidade, provavelmente ele vai estar lá fazendo o júri. Fala, João Ricardo. Bom dia a todos, mais um Clube Criminal já é o nosso ponto de encontro. Todo dia ao meio-dia, aqui no nosso podcast, o único podcast criminal gravado ao vivo e 100% sem cortes, onde você participa conosco cada dia com um convidado especial. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber esse criminalista de excelência, Dr. Vinícius, que é aluno criminal na prática, mas também é um cara que eu admiro demais, advogado combativo, meu parceiro de júri. Vamos fazer júri marcado, com data marcada, Rio de Janeiro, aguardem João Ricardo e Vinícius, dia 3 de novembro nós estaremos aí buscando justiça nos plenários do Rio de Janeiro, né? Eu ia falar capixaba, mas não tenho certeza se né? Mas é isso. Carioca. Capital do Espírito Santo, né? Carioca, exatamente. Então, galera, obrigado por você estar aqui presente todos os dias. Avise seus amigos que aqui é sempre encontro pesado. E obrigado, Vinícius, por estar aqui conosco hoje. Fico muito feliz de ver você hoje como convidado especial. Um cara que entrou como aluno ali, hoje em dia está na sala secreta, está no Clube Criminal, está aqui brilhando na Broadway, como eu digo. Show de bola. A gente chamou o Vinícius aqui porque ele é um dos caras que mais compartilha mesmo, pessoal. Assim, tem várias pessoas que compartilham bastante dentro dos nossos grupos e o Vinícius tem ajudado bastante todo mundo lá dentro, sempre tem uma colocação legal, assim, tem uma advocacia real na prática, bem ativa. Então a gente chamou ele aqui para ele poder falar um pouquinho desse assunto, né? Vamos lá, Vinícius, você quer começar por onde aí falando de habeas corpus? Então, eu vou começar assim, a gente vai falar um pouco sobre habeas corpus, né? E eu acho que o início, né, vamos falar um pouquinho sobre a utilização do habeas corpus para descobrir os julgadores preventos do nosso processo, né? A gente pegou um cliente e aí, beleza, teve uma condenação ali numa custódia. A gente pode manejar um habeas corpus, não para discutir a matéria, se houve ou não legalidade na prisão, mas a gente pode simplesmente utilizar o habeas corpus para saber quem é o desembargador que vai julgar esse caso, no caso de uma apelação, ou quem é o desembargador que vai julgar um habeas corpus num pedido de relaxamento ou num pedido de substituição da prisão preventiva. Para tudo. Como assim, doutor Vinícius? Você está falando que habeas corpus não serve só para liberar, é
um HC liberatório, existem outros habeas corpus. Olha só que legal que o Vinícius está falando, né? Então, existem habeas corpus para... Acho que deve ter tocado o celular do João ali. Então, aí voltando, né? Eu tenho como estratégia aqui no escritório, quando a gente pega um caso que não tem muito o que discutir, né? Para a gente já ter uma previsão de como fundamentar, como traçar uma estratégia de defesa, né? Eu sigo muito essa doutrina aqui do Alexandre Moraes da Rosa. Acho que eu não falei errado, Alexandre Moraes da Rosa. Eu sempre confundo Alexandre de Moraes, mas Alexandre Moraes da Rosa, né? Que ele fala sobre a teoria dos jogos. E na teoria dos jogos, a gente tem aquele entendimento de que a gente tem que traçar as estratégias conforme os nossos julgadores. E a gente descobrindo quem vai ser o desembargador prevento, quem vai ser o ministro prevento, a gente já busca a jurisprudência desses julgadores e já desde o início a gente vai fundamentando os nossos pedidos com esse entendimento. Então fica muito mais forte a gente chegar num tribunal e usar a jurisprudência do próprio relator. Imagina só, o relator lendo o seu pedido com o voto dele, com uma jurisprudência dele. Como que ele vai negar, né? Ele fica numa saia justa. Então, a gente agindo com estratégia, a gente consegue fortalecer os nossos pedidos. E aí, um desses motivos pode ser um caso de uma prisão, que você argue ali uma nulidade na prisão, você não vai estar vinculando nenhum tipo de conteúdo do processo, né? E você já vai saber quem é o desembargador. O desembargador nega liminar, você já sobe para o STJ, já vai saber quem é o ministro. Então aí você já consegue traçar suas estratégias sabendo quem vai julgar, caso de uma apelação, caso de um RESP, né? Então fica muito mais forte, você não está jogando no escuro, você já está traçando um caminho, sabendo o que você pode utilizar na sua defesa. Exatamente, eu acho bem interessante. Quanto antes você conseguir fazer essa estratégia, ela vai ser muito interessante, tá? E é uma coisa que, se você conversa com o seu cliente, tenho certeza que ele vai ficar encantado ali. Você vai explicar para ele algo muito interessante. Falar, olha, eu tô aqui para atuar por você, não para atuar só agora no juiz aqui da nossa cidade. Eu tô aqui para ir até Brasília, para chegar lá no STF. Sabe essa discussão que você vê aí na mídia, do Alexandre Moraes da Rosa, não, Moraes da Rosa não, né? O Alexandre de Moraes aí, que você ouve falar do ministro Gilmar Mendes, que você ouve falar do ministro Barroso. Você fala, então, a gente vai falar com esses caras. Mas para chegar lá em cima tem todo um percurso. E é isso que o João sempre fala. Eu acho muito interessante, na hora de fechar, isso é um poder de argumentação. Falou, olha, você quer fechar comigo para que eu atue só até o juiz daqui? Beleza, é uma estratégia. Mas olha só que interessante como o processo é uma coisa só. Talvez o juiz daqui a gente perca. E eu falo isso de coração aberto. Não dá para garantir, porque não sou eu que dou a decisão. Agora, eu posso começar a partir desse momento, a partir do momento que você está me procurando aqui ainda no inquérito, a pensar lá na frente, a pensar lá na apelação, a pensar lá no tribunal, lá em Brasília. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer HC e vou subir, tenho minhas estratégias aqui para eu entender quem é a pessoa, qual desses ministros é. Claro que, pessoal, eu sei que o STF ele tem um entendimento diferenciado sobre essa coisa de prevenção. Isso, tá? Por isso eu vou dar o STJ, porque no STF muda um pouco. No STF muda um pouco. Mas eu estou falando assim, para você entender o poder de argumentação que essa estratégia te leva na hora de fechar com o cliente. E talvez de fechar até uma parte recursal. Eu sei também que você pode deixar isso em aberto, tá? Uma estratégia interessante. De falar assim, olha, já vou preparar tudo para chegar lá em cima, para poder conversar com o ministro do STJ, com o ministro do STF, mas a gente não vai fechar essa parte ainda. Porque essa parte contratual, talvez você nem precise dela. Então vamos fechar a primeira etapa. Beleza. Rodrigo, e por que isso seria interessante? Imagina na hora que chega lá na sentença e você vai precisar fazer as vias recursais, você virar para o seu cliente e falar assim, lembra que lá atrás eu falei para você que eu ia preparar o processo para que a gente conseguisse subir para as vias recursais? O cara ficou amarrado com você, porque ele vai falar assim, eu vou levar o meu cliente, o meu caso, para um outro advogado aqui, doutor, que cobra mais barato. Você fala, olha, tudo bem, pode ir sem problema algum. Só quero te dizer que eu já tive uma estratégia, já preparei o processo desde lá do seu inquérito para a gente chegar nessa fase. Lembra que eu falei, olha, nós vamos fazer a primeira parte e vamos tentar de tudo para vencer aqui. Só que eu estou pensando lá na frente, porque eu tenho que te proteger da melhor maneira possível. Talvez eu consiga nessa primeira etapa, talvez, e ótimo se eu conseguir. Mas talvez a gente precise ir além. E para isso eu já vou me precaver, eu já vou preparar o processo aqui. E talvez essa seja até um argumento de venda. Olha que interessante.
Tá? E para quem não entendeu, só de maneira assim, bem rápida, porque às vezes o cara está na faculdade e ainda fala, meu, perdi o raciocínio e não entendi. O que o Vinícius falou é assim, ó, nós temos as instâncias recursais. Eu vou entrar com HC no procedimento aqui embaixo, na primeira vara, no juiz de piso, que eles ficam bravos quando eu falo isso, mas eu vou entrar aqui no juiz ACO aqui, no primeiro juiz, tá, da sua cidade. Ele vai negar o seu pedido, por exemplo, de liberdade. Cara, não fique bravo quando isso acontece. Olha a chance que tem aqui de eu entrar com HC pro TJ. Já vai ter um relator aqui, uma pessoa que é preventa. Ou seja, todo caso vai ser o mesmo relator. Qualquer coisa que você subir, inclusive a sua apelação, tá? Inclusive a sua apelação, vai subir para o mesmo relator. E aí, você vai fazer um HC, o TJ vai negar. Vai falar assim, não, não tem que soltar não. Você vai fazer um HC para o STJ. Para saber o quê? Quem é o ministro prevento, quem é o relator do STJ, tá? STF é uma coisinha um pouco diferente. Mas até aqui, você vai chegar, até o STJ. Sabendo quem que é esse cara, você vai fazer uma pesquisa sobre ele. E aí você vai entender o quê? Como que esse desembargador gosta de decidir. Que tipo de prova que ele aceita, que tipo de prova que ele não aceita, qual que é o pensamento dele. Você vai pegar lá um processo de tráfico de drogas, por exemplo. Você vai entrar no STJ, vai digitar o nome desse desembargador, vai digitar tráfico de drogas e vai ler as 30, 40 últimas decisões dele e ver em que moldes esse cara consegue absolver o seu cliente. Depois você vai fazer isso com o TJ e, claro, depois você vai fazer uma pesquisa aí do seu juiz e depois, no meio da live, eu ensino como é que você pesquisa as decisões do seu próprio juiz da sua comarca. E você vai construir prova pensando nesses 3 pontos. O juiz endereçado aí da sua comarca, o desembargador do tribunal e o ministro lá do STJ. Fala, Vinícius, eu só queria abrir um... Vai lá, João. O legal de você estar falando isso é o seguinte, às vezes, pra gente que está aqui no criminal, defensor público, o doutor Vinícius que está aqui, que é advogado atuante, eu que atuo, às vezes o pessoal que está formando agora não saca a importância disso, da estratégia de você conhecer os caminhos até chegar nas instâncias superiores. Mas como que eu vou conhecer esse desembargador? Meu amigo, pega lá na pesquisa e bota o nome do desembargador. Você consegue ver as decisões análogas ao seu caso. Faz uma pesquisa pelo nome e pelo tipo penal que você está atuando. Está atuando em tóxicos? Pega lá, coloca lá o artigo 33 e coloca o nome do desembargador. Você vai conhecer como é as decisões. Por exemplo, tráfico privilegiado. Quando que ele vai dar o tráfico privilegiado? Será que ele dá tráfico privilegiado, por exemplo, em grande quantidade de entorpecente, que não é, por exemplo, maconha, que é mais simples do que outras drogas mais tóxicas, né? Então, às vezes, tem desembargador que dá, tem outros que não dá. Pô, você conhece o relator. Olha que interessante, geralmente os desembargadores seguem o voto do relator. Então, conhecer o voto do relator é uma sacada importantíssima, que você, advogado, não vai jogar e atirar no escuro. Você vai saber com quem que está conversando. Então, essa estratégia que o Vinícius colocou aqui, isso aqui é ouro. Isso aqui é para você aprender de alguma maneira, conhecer os caminhos antes de você pisar nele. Fantástico, muito bom. Isso aí, e assim, é muito importante a gente conhecer os nossos julgadores, né? Tanto da sua comarca, quanto do tribunal, né? Aqui eu sei que se cair em certas varas, é discussão no tribunal, né? E torcer para cair numa câmara boa. Igual aquele HC que eu falei na sala secreta. Caiu na terceira. O relator é o Paulo Rangel, o doutrinador, né? Falei, pô, cara justo, protecionista, acredito que venha coisa boa ali. Mas tem outros desembargadores que a gente sabe que é pau, aí vai ter que ir pro STJ. Então é muito importante a gente conhecer, né? Vai buscando jurisprudência, às vezes você não tem um contato direto, né? Mas pesquisa. O advogado tem que pesquisar, né? A gente tem que buscar jurisprudência para entender como é que funcionam as coisas no nosso estado e fazer nossos pedidos conforme o entendimento. Né? A gente sempre vai achar jurisprudências diversas, mas também tem aquelas que são mais consolidadas. E a gente busca essas para fundamentar os nossos pedidos. E olha que ideia interessante que o Vinícius falou aqui, que dá para você fazer. Por exemplo, você sabe que o Vinícius atua no Rio de Janeiro, e ele é um cara que atua bastante. Ele já fez uma pesquisa sobre os ministros do estado dele. Talvez você tenha um processo lá no Rio de Janeiro e você não conheça muito bem quais são os ministros. Cara, dá uma ligada pro Vinícius. Entre em contato com ele pelo Instagram. Vê com ele e fala, Vinícius, você tem noção de quem que é o desembargador da Câmara 1, da Câmara 2, da Câmara 3, enfim? No grupo do Criminal na Prática, a gente troca essas informações, vai na sala secreta, conversa. Cara, achei tão massa na sala secreta da semana passada. Dessa semana, na verdade, né? Teve um momento que eu parei, eu vi nada mais, nada menos, que não era eu e o Rodrigo dando aula, era criminalistas trocando informação. Né? Eu tava vendo ali, o Vinícius e o Raul, se eu não me engano. Raul não, como que é o nome? Rômulo. Era Ramon, desculpa. Ramon. O Vinícius e o Ramon trocando informações da localidade deles. Poxa, que outra plataforma que a gente consegue trocar informações
interestaduais no Brasil inteiro. Animal. Eu fiquei ali, ó, lisonjeado, fiquei assim, ó, arrepiado de ver aquele momento ímpar. Não tem outro local. Uhum. Assim, outra questão de habeas corpus, né? Outra estratégia que a gente adota aqui. E muita gente pergunta, saiu a decisão da custódia, subo direto com o HC ou espero o juiz, o processo é distribuído? Cara, depende. E isso linka a outra parte, né? Porque você tem que conhecer a sua comarca e ver também a fundamentação. Eu tenho por estratégia analisar a fundamentação do juiz da custódia. Se a gente vê que é uma decisão fraca, mal fundamentada, né, a gente vai dar oportunidade para ser distribuído e lá o juiz fazer uma fundamentação melhor? Não. Então a gente sobe. Agora, se for uma decisão boa, que não tem o que discutir, a gente vai, espera ser distribuído e lá a gente pede de novo, porque vai que ele dá um vacilo. Aí a gente sobe. Então sempre tem que ter essa estratégia, né? A gente analisar, cada caso é um caso, o direito penal não é uma receita de bolo. Então sempre a gente tem que ter esse conhecimento, verificar ali as possibilidades, né? O que eu noto na custódia, eles não dão importância às medidas cautelares. E a lei, o pacote de crime, ele trouxe uma previsão que é muito boa para a defesa, né? Que é o 282, parágrafo 6º, que fala que a prisão só vai caber se não for possível aplicar as medidas cautelares. E ele tem que demonstrar isso na fundamentação, que o caso não cabe medida cautelar por isso, isso e isso. E eles não fazem. Eles simplesmente fazem um resumo de um parágrafo com 3 linhas. Não é possível a aplicação de medidas cautelares tendo em vista a gravidade do crime. Isso não é fundamentação, né? E na custódia, quando isso acontece, o que você faz? Eu deixo quieto. É até melhor porque dá lastro pro seu habeas corpus, né? Isso aí, porque ali, na custódia, aqui no meu estado, é assim, o promotor e a juíza tem que andar de mão dada. Então a gente debate ali, o juiz não ouve defesa. Se a gente conseguir convencer o promotor, beleza, a gente consegue. Que o promotor opina ao nosso favor e vai. Se for embate, o juiz sempre vai com a promotoria. A custódia aqui é complicado. Então a gente não discuto muito, tá bom. Só que quinta-feira, eu saí com a cara quente lá da custódia, já vim para o escritório, já peticionei, já fiz o habeas corpus fundamentado, joguei, e aí caiu na relatoria do Paulo Rangel. Vamos ver se hoje sai o resultado, né? Top. E aí, pessoal, eu vejo muitos advogados e advogadas, quando tomam uma porrada do juiz da comarca, quando o cara faz algo absurdo, a pessoa começa a falar, meu Deus, não existe justiça, não sei o quê. E eu sempre falo o inverso. Cara, junta uma mãozinha de um lado, de outro, faz assim, fala, obrigado por ter me dado esse juiz que passa por cima dos direitos do meu cliente dessa forma, como se ele fosse um trator. Porque é muito, muito mais fácil você mostrar uma bizarrice nos tribunais superiores e ter o teu pedido acolhido. Cara, e quando você reverte uma coisa através de um habeas corpus que estava muito ruim para o seu cliente, e você mostra que, olha, eu consegui reverter a decisão do juiz da nossa cidade, o teu cliente, na cabeça dele, vai falar, porra, meu advogado é muito foda. Porque é isso que vai ficar lá no inconsciente dele. Então, cuidado de achar que toda porrada que você leva é uma coisa ruim. Porque normalmente essa frase é muito boa. No problema é que está a solução. Então olha para o teu problema direito, porque às vezes é ali que está a solução, que nem o Vinícius está falando. E aí essa estratégiazinha de faça uma revogação de novo depois da custódia ou não. Tem muito juiz que, se for o mesmo, está numa comarca pequena. É só um juiz ali. Ele faz a custódia e depois ele vai decidir lá mais para frente a revogação do seu cliente, porque não tem duas varas, só tem uma. O que acontece nesse caso? Cara, não adianta você fazer revogação de novo. Você vai entrar com o HC e vai falar, olha, o juiz já decidiu e já negou. Agora estou entrando com o HC desse ponto, desse exato ponto. Agora, para o outro lado, sua comarca é uma comarca grande. Aqui em Campo Grande tem 7 varas. Tem um rodízio de juízes da custódia. Dependendo, foi o juiz da custódia um cara mais rígido, que não solta nesse determinado delito. Agora, o juiz que caiu lá na vara é um cara bom, um cara que solta. Compensa eu fazer um pedidinho de revogação para ele? Claro que compensa. Pode ser que ele fale, olha, já foi decidida essa matéria lá na custódia, então eu não posso reavaliar isso. Se esse for o pensamento dele, muda um pouquinho. Porque se você mudar um pouco o fato, é outro pedido, não é o mesmo. E aí você mostra isso para ele, olha, não estou pedindo a mesma coisa da custódia. Lá eu pedi o relaxamento. Aqui para você eu estou dizendo que nesse crime aqui, ele não pode ficar solto. E ponto. Só para complementar isso. Não, isso aí. E assim, outra coisa assim, que a gente adota, né? É memorial e sustentação oral. Eu particularmente, não consigo subir com o habeas corpus e não falar. Eu gosto de falar, né? Você dá para ver.
Então, cara, e depois que eu tive uma experiência, eu falei, cara, agora eu vou fazer sempre sustentação oral, né? Teve um habeas corpus que eu peguei... Desculpa, te interrompendo, porque esse ponto que você tocou é muito importante. E uma das grandes dificuldades dos advogados em geral, fala-se em memoriais e sustentação oral. Só fala isso. E eu queria que você explicasse, pessoal, porque uma coisa é a gente falar e a pessoa achar, pô, é tão distante, João Ricardo, Rodrigo, uma sustentação oral para eles. Eu quero que você, Vinícius, que é um advogado de verdade, um advogado que começou da onde todos nós começamos, do zero, eu quero que você fale como, se puder, claro, sucintamente, antes de você passar para o próximo tema, porque você está falando sobre isso, fala sobre sustentação oral, como que é a sua sustentação oral, se você roteiriza, o que você faz, tá? Fala assim de forma prática, como que é uma sustentação oral do Vinícius. Quero fazer uma parte na fala do João. O senhor me concede, doutor João Ricardo? Pois não, pelo prazo regimental de 3 minutos. Ok, vai ter acrescentado na sua fala ao final. O que é esse negócio de o Vinícius é advogado de verdade? Eu não sou advogado de verdade, pô, louco. É porque assim, ó, vamos falar sério. Tem um monte de gente aí que se diz professor que não é advogado de verdade, ensina a advogar sem advogar. E outra coisa, tem gente que, né, o cara tem uma lojinha, tem não sei o quê. O Vinícius é um cara que é advogado de verdade, assim como nós, porque a gente vive exclusivamente da advocacia criminal. Oi? Fico satisfeito com a minha parte. Assim como nós, faltou uma vírgula. Mas, inclusive, então, o Alvarez, ele é advogado também, ele é um advogado público. Mas ele tem OAB e tudo. Então, tem OAB, pago porque exatamente, o Rodrigo tem OAB. Então, na verdade, eu tô advogado com OAB, né? com OAB e tudo. Então, Vinícius é um cara que ele vive da advocacia, né? Você não teve berço de ouro, assim como eu não tive, assim como o Rodrigo não teve, e assim como todo mundo que está assistindo aqui não teve. Então, fala pra gente, como um advogado, como você faz uma sustentação oral, como que é o processo, o que você escolhe, o que você coloca primeiro, depois? Primeiro eu vou falar do memorial, que eu também vejo que muitas pessoas têm dúvidas quanto ao memorial, depois eu passo para a sustentação oral. Vamos lá, o que é um memorial de habeas corpus? Memorial de habeas corpus, você vai pegar a sua peça e você vai botar os pontos mais importantes. Não adianta chegar e fazer um memorial de 10 páginas. Não vai perder a validade do memorial, né? Porque o memorial é aquela coisa simples que o desembargador vai bater o olho e vai entender o seu pedido. Então eu não passo de 3 laudas, no máximo, né? A gente vai botar os pontos mais relevantes do seu habeas corpus. E eu, por estratégia, vou até dar essa informação, né? Eu monto uma tabelinha. Quando eu vou pedir cautelar, eu monto uma tabelinha e aí eu pego a fundamentação do juiz. Por exemplo, o juiz fundamentou que o meu cliente tem que ficar preso por aplicação da lei penal, que ele está com risco de fugir, né? Aí, beleza, eu pego essa fundamentação, boto de um lado. Do outro lado, eu boto a medida cautelar que seria possível e daria segurança a essa fundamentação. Aí a gente bota lá que se for suspensa o passaporte dele, por exemplo, ele não vai fugir. Então, outro exemplo, né? Ele está ameaçando a testemunha. Beleza, proibição de se aproximar da testemunha. Então você vai linkando ali a fundamentação e você vai passar uma segurança para o desembargador para ele ver, não, realmente, faz sentido. Aqui a medida cautelar se aplica. Então não tem como decretar uma prisão preventiva, né? E aí eu monto essa estrutura numa tabelinha, né? E apresento os memoriais. Como é que eu faço para apresentar o memorial? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente não está tendo acesso aos desembargadores, né? Antigamente a gente podia ir lá despachar direto com ele. Hoje em dia, eu adoto 2 estratégias. Primeiro, junto no corpo do habeas corpus. Depois eu explico por quê. Segundo, eu vou no site do PJ, lá tem o e-mail funcional de todos os desembargadores. Pego a câmara que meu habeas corpus está e envio para todos os desembargadores por e-mail. Beleza, fiz isso. Junto também no processo, no habeas corpus. Por que você juntou no habeas corpus, Vinícius? Para não correr o risco de lá na sustentação, o desembargador fala, não viu o e-mail. Tá bom, excelência, não seja por isso. Em florestais, o habeas corpus está aqui, o memorial está aqui. Então eu vou ler com o senhor, entendeu? E aí eu já amarro tudo. A ideia é a gente não deixar brechas para ele tentar escapar ali do nosso pedido. A gente tem que ser bem fechadinho, né? E agora a parte... Não, pode continuar, depois eu pergunto. E aí, feito o memorial e aliás, esqueci de dizer, o momento de apresentação dos memoriais, né? Aqui como é que funciona? A gente sobe com o habeas corpus, o relator dá o voto, se tiver o pedido de liminar, né? Depois disso, ele vai oficiar o juiz para se manifestar, depois o MP. Feito o parecer do MP, aí sim a gente junta o memorial. Por quê?
pro MP não saber o que a gente está pedindo ali no memorial. O que adianta a gente juntar o memorial e depois o MP poder rebater o que a gente está falando? Então não tem sentido, né? A gente espera o parecer do MP, e aí aqui, quando aqui o nosso regimento interno do tribunal fala após o parecer do MP, vai ser pautado para julgamento. E aí, nesse momento, eu junto os memoriais e distribuo para todo mundo, que aí não tem um risco, entendeu? E, pode falar, Rodrigo. Não, só para não perder o gancho. O pessoal me pergunta muito assim, onde é que está o fundamento que eu posso juntar memoriais? Lembra, a defesa sempre fala por último. Tá? Então, se o Ministério Público tem a possibilidade, através do procurador, apresentar um parecer, apresentar algo sobre a sua peça, você fala por último. Você vai colocar a sua manifestação ali. Vai lá. Isso aí. Aí o João e o Rodrigo pediu para eu falar como é que é a minha sustentação oral, né? Eu roteirizo sim, boto lá. Só para não perder o ponto, eu queria te fazer aquela pergunta que estava guardada, só porque depois você vai entrar na sustentação oral e não vai voltar nessa parte do memorial. Beleza. O que você acha importante ter dentro do memorial? Tipo, eu pego o meu HC, faço uma cópia, coloco lá no memorial e jogo para o ministro. O que você assim, coloca ali? Quantas folhas tem seu memorial? Explica essa parte assim para a galera poder pegar. Vamos lá. Se a gente não teve a oportunidade de saber quem é o desembargador prevento, talvez, eu não sou muito fã de botar não, mas talvez pode ser o caso de botar uma jurisprudência dele, né? Mas dependendo muito da situação. Os pedidos em si, o mérito do habeas corpus, né? Resumido, mostrando que tal coisa está errada por isso, né? Você não vai fazer um pedido grande, você vai falar, vincular, e essa tabela tem que entrar, no meu memorial entra. Porque assim, a gente pede a liberdade provisória, mas a gente sabe que é muito difícil conceder só a liberdade provisória. Depois que foi aplicada aí a possibilidade da medida cautelar, eu não sei nem se foi tão bom, né? Porque hoje em dia não tem mais liberdade provisória. Ou é provisória com cautelar, ou é a preventiva. Né? Então, assim, a gente sempre vai sustentar a provisória, mas a gente tem que se calçar e pedir também a aplicação da cautelar. Eu penso... Não, essa tabela aqui, eu acho que tem um efeito visual muito prático, porque ela é quase que ilustrativa, é pedagógica. Isso. Mostra que eu falo, não tem como, ó. É aqui A com B, B com C. D. Eu falo da apresentação. Excelências, eu trouxe nos memoriais de modo ilustrativo para vossas excelências entenderem o pedido da defesa. Veja só, em folhas tais. Aqui fica garantida a ordem pública aplicando essa medida. Eu vou assim, ó, eu imprimo e mostro aqui na folha, aqui assim, ó. Teve um habeas corpus que eu estava questionando que o decreto prisional foi tipificado num artigo diferente da conduta. Era um homicídio e tipificou em Maria da Penha. E foi a mulher que matou o cara. Nossa. Aí eu peguei o mandado assim, ó, grifei de marca-texto, mostrei aqui pra eles assim, ó. Excelências, olha, eles ficaram assim, ó. Ai, cara, é muito maneiro. Assim, foi igual o João, fiquei até arrepiado. Assim, eu vejo o advogado sustentando assim, ó. Excelências, então, hoje vem aqui pedir que seja revogada a prisão, porque o artigo tal. Pô, não dá pra sustentar assim, né? A gente tem que ter eloquência. E isso envolve muito. Eu pus a carinha aqui dando risada, porque o Vinícius falou um negócio que me lembrou a minha próxima tese. Já vou até antecipar para vocês aqui. Minha assessora tá brigando comigo que ela não quer fazer. Eu falei, vamos fazer sim. É a tese do jogo daqueles... Lembra quando você era criança, que você tem que pegar a estrelinha, colocar na estrelinha, a bolinha na bolinha, quadradinho no quadradinho? Eu vou escrever isso no meu próximo HC. Se der a tese, eu vou escrever, o juiz quer pegar a bolinha e colocar na estrelinha. Não cabe, excelência. Tem que pegar a estrelinha e colocar na estrelinha, senão não vai encaixar. É a subsunção do fato à norma aqui, ó. Não dá pra forçar a bolinha na estrelinha porque não entra. Isso aí. Cara, a gente tem que mostrar isso, né? Porque a gente sabe que os desembargadores julgam 250 habeas corpus por dia. Se a gente fizer aquela coisa massiva, né, às vezes vai passar despercebido. E por isso que eu gosto de manter a sustentação oral, né? Eu até cheguei a falar. Teve uma situação que a própria desembargadora, depois da minha sustentação oral, falou: doutor Vinícius, confesso que o meu voto era para denegar a ordem, mas após a sua sustentação, o doutor me convenceu, eu vou mudar meu voto. Nossa, ela fez o voto ali na hora, ao vivo. Fez o voto dela e todos os desembargadores foram com ela. E aí a gente conseguiu a liberdade da comunidade. Eu e o Rodrigo e toda a galera que tá nos comentários aqui, por favor, uma salva de palmas pro Vinícius. Rodrigo, cadê a sua salva de palmas? Muito bom. Cara, é animal, velho. Eu acho que um criminalista que experimentou isso que o Vinícius experimentou, eu acho que a carreira divide antes e depois disso.
É muito gratificante, né? A gente vê que o nosso trabalho aqui embaixo, por favor. A gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Porque é aquilo. O advogado, querendo ou não, tem que ter ali a oratória. Né? O João Tribuno aí sabe, né, que a nossa palavra ali é a nossa arma. E com os desembargadores não é diferente. Então a gente tem que fazer a sustentação oral. É muito diferente. Às vezes a gente perde um pouquinho de tempo, porque a pauta de videoconferência demora mais do que a pauta em mesa, mas a gente tem a segurança, né? Mesmo que eles não concedam a ordem, a gente vai ter a segurança que os nossos pedidos foram feitos, né? Que alguém ouviu o que a gente está pedindo. E aí, a partir desse momento, eu só faço sustentação oral. E aí vamos lá. Eu quero perguntar um negócio pro Vinícius. Vinícius, quantas vezes você já foi fazer sustentação oral e o inverso aconteceu? Você tomou pau ali na sustentação e você parou por conta disso? Já tomei pau. Já tomei pau também. A gente faz sustentação oral, ó. Ficou 2-1, cara, e eu subi para STJ. Era um excesso de prazo, a gente sustentou lá o excesso de prazo, o relator não reconheceu um ano o Ministério Público para oferecer as alegações finais, né? A gente brigando, aí ele veio querer falar de pandemia, veio querer falar de não sei o que. Eu falei, cara, um ano não justifica, né? Ele insistia numa prova pericial e eu falei, tudo bem, o Ministério Público pode insistir, mas o meu cliente não pode ficar preso esperando a boa vontade da polícia lá emitir esse laudo. E aí essa era a tese. Só que esse réu era um réu complicado, porque ele já tinha descumprido uma medida cautelar. E isso pesou, né? Aí a gente sustentou, o relator foi contrário, né? Falou que não tinha excesso de prazo. O vogal concedeu, o vogal foi com a gente, e o revisor falou, só negou porque ele tinha descumprido. Ela, tendo em vista que o réu já descumpriu uma medida cautelar, né? Eu vou denegar a ordem. Fiquei, nossa, esse foi o voto, né? O que tá rolando ali não interessa. Aí, vamos ver no STJ o que vai dar. Mas, ô Vinícius, olha que legal a sua atuação. No final das contas, tem advogados, eu falei isso nos meus stories ontem, né, cara? Pancada a gente vai tomar todo dia. E eu tenho certeza que o Vinícius, eu e todos nós, a gente tem mais improvimento do que provimento quando o assunto é sustentação oral. A advocacia penal é muito difícil, né? Não é essa maravilha de sempre alvará, sempre alvará. A gente briga, mostra a legalidade e o juiz nega. Depois eu falo. Falei, João. Não, mas é isso que eu queria falar. Assim, ó, o advogado, se ele ficar frente aos infortúnios episódicos e pontuais da carreira, se desabando e se desapontando a ponto de parar, acabou a advocacia criminal. Cara, o negócio é pra quem não é covarde, é pra quem aguenta tomar pancada e levantar depois. Cara, olha, sério mesmo, eu tô achando assim, um treco extraordinário. O Vinícius, e acontecer isso. Simplesmente o ministro ou o desembargador não se aguentar e falar assim, olha, a sua sustentação foi tão efetiva que meu voto mudou. Geralmente essa não é a regra. A regra é, eles pedem vistas, não quer dar o braço a torcer, entendeu? Quando raramente eles mudam na hora, tá? Porque às vezes, né, eles mudam na hora, mas olha que impressionante, um desembargador fala assim, você me convenceu. Se render aos argumentos de um advogado. Ah, peraí, isso aqui é motivo de regozijo, de júbilo. Eu tenho essa sustentação no meu Instagram, quem quiser ver lá. Isso já segue falar, aqui, João. Galera, porque isso aqui, ó, é aluno criminal na prática, é advogado fera. Segue esse cara, bota aqui, ó, em cima aqui da cabeça, doutor Vinícius, segue ele, porque ele mostra a sua prática criminal diária. Esse cara aqui é fera. Ó, eu chamei esse assunto, eu perguntei esse assunto pro Vinícius justamente por isso, João. Eu acho legal a gente falar das conquistas e falar também que, cara, a gente fala de uma tese aqui e aí a pessoa já fala assim pra mim, eu tentei isso e não funcionou. Claro, velho, você tem que tentar várias vezes, não é uma só. Você acha que a jurisprudência muda com uma pessoa só batendo lá, não dando certo e ficando contente? Claro que não. É esse lado que eu queria mostrar. Velho, talvez você faça 15 sustentações e tome pau em 14. Só que aquela que você consegue, que o ministro olha e fala assim, porra, velho, você mudou por estar aqui. Você vai falar, valeu todas as outras 14 que eu tomei pau. Porque essa eu mudei, essa eu consegui fazer diferença. E você não sabe o tanto que diferença está fazendo, quantos votos você mudou, se aquele seu argumento que você colocou lá já convenceu. Então, assim, era só essa visão que eu queria colocar também, sabe? Tipo, ó, você vai ganhar e vai ser muito bom. Só que pra isso você vai ter que tomar porrada, não tem como. Ó, essa dificuldade que o João falou, cara, eu tive um processo que eu tô atuando de lesão corporal culposa, né? No inquérito, não tem assinatura da vítima, não tem a declaração da vítima. O inquérito foi aberto de ofício pelo policial numa ação pública condicionada à representação. Eu olhei aquilo e falei, nossa, vou pedir para arquivar o processo, né? E decadência, porque já passou um ano, a vítima não pode mais representar o direito, acabou.
O juiz negou. Aí, e como assim negou? Ele falou que um exame de corpo de delito já justifica. Cadê a procedibilidade, né? O inquérito, ele tem que ser instaurado. Tudo bem, a gente entende que não exige um formalismo na hora da representação. Isso aí já é pacificado. Mas a vítima ir lá e pedir e registrar a ocorrência, isso é o mínimo. Né? É o mínimo que a gente espera. E não aconteceu. Aí eu fiquei, não. Cara, eu impetrei um habeas corpus no GCRIM. É assim, eu botei isso no meu Instagram, acho que uma pessoa falou que conhecia isso, né? Pouquíssimas pessoas já impetraram habeas corpus no GCRIM, porque eu não estou brigando liberdade, eu estou questionando nulidade, né? O procedimento é nulo. Se não houve ali os preenchimentos que o CPP pede, né, que é ali a representação da vítima, para mim aquilo ali não existe. Tem que trancar aquele procedimento. E aí eu subi com o habeas corpus no GCRIM. E aí tô aguardando o resultado. Que massa, cara, que massa, que massa. Deixa eu mostrar. Eu tenho duas coisas para mostrar, vou mostrando durante a fala do Vinícius. A primeira delas é aquela que a gente estava falando... Opa, quase que eu pus um filtro aqui. Que a gente estava falando sobre a consulta aqui, tá? Para quem atua no estado de São Paulo, eu sei que tem o SAGE. E aqui em Mato Grosso do Sul também tem o SAGE. Eu não sei se tem aí na sua região. Mas para quem usa o SAGE, e se não tiver o SAGE, cara, entra lá na jurisprudência e procura. Ó, que consulta de jurisprudência do ESAGE. Aqui está escrito consultas. Quando você clica aqui nesse botãozinho escrito consultas, ele vai abrir aqui julgados de primeiro grau. Olha que interessante. Você vai apertar aqui. Quando você aperta aqui, você pode colocar pesquisa livre, o que você quiser o tema, e aqui embaixo vai ter magistrado. Por exemplo, ó, o Zé é daqui de Mato Grosso do Sul. Se eu pesquisar aqui José Andrade, vai aparecer ele, ó. Então eu posso pesquisar como é que funcionam as decisões do José de Andrade. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó, José de Andrade Neto, tá vendo? Ele é um juiz aqui de Campo Grande, José de Andrade Neto. Eu posso selecionar ele aqui no SAGE e posso pesquisar a jurisprudência do José de Andrade Neto. Acho que eu selecionei 2. Mas, enfim, procure se isso tem aí na sua comarca. Olha só, TJ. Você vem aqui, STJ, desculpa. Você vem aqui na área de jurisprudência do STJ, vai ter o pesquisinha avançada. Você clica aqui, pesquisa avançada. Aqui para baixo tem a parte escrito ministro. Ministro, aqui, ó. Ministro. Aí você pode clicar aqui e procurar. Olha, eu quero saber do Antônio Saldanha Palheiros, alguma coisa que ele já decidiu sobre tráfico. Põe aqui em cima tráfico e mando buscar. Puf. Pronto. Eu vou achar todas as decisões de tráfico dele. Ó, ministro Antônio Palheiros, agravo regimental em habeas corpus, um tráfico de drogas, e vou ver como é que é o entendimento dele. Aí eu vou descer aqui e vou olhar todas as jurisprudências que tem desse ministro sobre o crime de tráfico de drogas, por exemplo. Só que é isso que falaram no comentário. O pessoal não tem... o pessoal tem preguiça de fazer isso. Aí, é isso que você precisa fazer, tá? Pega um estagiário, você põe para fazer isso se você tá com preguiça. Se você não tem estagiário, arruma um. Ó, tanta gente me pergunta, modelo disso, modelo daquilo. Eu quero saber se uma pesquisa dessa tá em algum modelo. Cara, é a pesquisa fundamentada, com entendimento atual, que faz você abrir a cabeça. Ah, é a pesquisa? Sim, é a pesquisa, porque você vai fazer o seguinte, você vai ler o voto. E o voto é fundamentado. E a fundamentação, ela tem argumentação, tem dispositivo. Meu amigo, você aprende a fazer petição bem feita, atualizada, a partir de leitura e estudo de voto. É isso. Você pega o argumento do jogador e usa na sua peça. Exatamente. Olha o cara da jurisprudência aí. Luciano, eu quero pesquisar todo dia pra gente. O Luciano aqui, que é o nosso estagiário, meu estagiário, todo Batman, tem o Robin, ele é o Robin. Então quero agradecer aqui. O Luciano é o estagiário mais requisitado de Mato Grosso, né? Oi? Ele é o mais requisitado de Mato Grosso. Ou mais. Dá um oi pra galera aqui, por favor, Luciano. O Luciano tá em Marte ainda. Vamos lá. João, vai. Então, bora. Essa questão aí, vocês aí de Mato Grosso e o pessoal de São Paulo são agraciados. Aqui no Rio, pelo menos, a gente não tem essa bancada de sentenças. A gente só tem dos desembargadores. E aí uma coisa que eu faço que é bem artesanal, dá muito trabalho, é a gente ir na comarca. Vai lá na comarca, pega a pauta do dia, tira foto de tudo e faz a pesquisa. Vamos ver o que ele entende de tudo. Vai lá, porque normalmente fica a pauta do mês. A gente tira a foto de todos os processos e vai lá, ó, olhar. O que você quer achar que esse crime me interessa? Beleza, vamos ver o julgamento. Cara, você sabe que isso eu acho que é algo que eu acho que é interessante levantar essa bandeira dentro da OAB? Porque, se eu não me engano, eu não pesquisei ainda, tá?
Mas, assim, enfim, as sentenças têm que ser dadas publicidade. E por que não Sim. brigar para que o sistema coloque uma busca de jurisprudências? Uma busca de decisões já sedimentadas daquele órgão específico, daquela vara específica. Talvez seja algo para chegar na seccional da OAB aí, todo mundo, e falar, olha, seria uma bandeira legal de vocês levantarem, porque isso tem um estado e não tem no outro. Está causando uma diferença, pô. E é legal você ter acesso a isso, precisa ter acesso a isso. E você pode ter certeza que se o STJ divulga as decisões dos desembargadores, o TJ divulga dos ministros, deve ter algum pontinho em alguma legislação que fala que tem que fazer. Porque senão ninguém ia fazer isso, né? Uhum. Não, isso é uma ideia bem bacana, né? Tem que ter uma influência forte na OAB para conseguir chegar lá, mas é um caso bem legal da gente levantar uma bandeira contra isso. Uhum. Eu acho também bacana demais. Qual que é a próxima estratégia, Vinícius? Você quer tocar em qual ponto aí? Vamos falar da sustentação oral, né? Vocês me pediram aqui para falar o que eu faço. Cara, qualquer coisa, né? Quando a gente vai fazer uma apresentação, uma palestra, né? Aqui, ó. Tópicos, né? Pra gente não esquecer, é normal. A gente tá falando aqui. Então, pô, tanto que hoje eu não precisei, não. Mas tá aqui. Se eu precisar, tipo, não, o que eu ia falar aqui? Ah, tá bom. Sustentação oral, vamos falar de sustentação oral. Então, assim, a minha sustentação oral é isso. Às vezes eu boto o nome dos desembargadores, quando eu não sei de cabeça, né? Para não esquecer, não cometer uma gafe, né? Eu acho importante a gente chamar os desembargadores pelos nomes, mas também a gente não pode errar. Senão gera o efeito reverso, né? Então, assim, eu boto o nome dos desembargadores para não cair no esquecimento. Aí escrevo assim, a apresentação, primeiro ponto. Segundo ponto, storytelling. Aí eu vou contar a história dos fatos, né? Sem entrar em mérito. HC a gente não discute se tem crime, se não tem crime, né? Senão a gente vai tomar pau. Eu faço a storytelling para eles se contextualizarem da situação e aí a gente vai pro mérito do habeas corpus, né? Aí faz os pedidos, agradece e devolve a palavra. Mas tudo isso feito não de forma monótona, enfadonha, chata. Não, sempre aqui, ó. Você dá Eloquência. dinamismo. Acho que o primeiro a acreditar na tese é você mesmo, né? Sim. E já que a gente está falando em acreditar em tese, né? Temos aqui a grande Marlon. Dr. Marlon Ricardo, obrigado pela presença. A gente está falando sobre sustentação oral e a forma de sustentar no tribunal, no caso, né? Sustentar de uma maneira envolvente, uma maneira que não seja enfadonha. E eu fiz o meu primeiro tribunal do júri com o Marlon e desde logo eu vi um cara que sustentava dessa maneira. A gente está falando de júri, está falando de sustentação oral, mas no júri segue a mesma sistemática. E o Marlon tem uma sustentação oral envolvente. Você olha aqui no Instagram, ele tem uma fala calma, sóbria, ele fala como professor. Você não vê esse cara no júri. É pancadaria, é um cara que fala com convicção. Correto, Marlon? Ô, Marlon. Com certeza, eu mutei aqui, peço desculpa por causa do ar-condicionado, já que estamos no carro, né? Eu e o João. Aqui no meu tá dois no carro, 2 fora do carro aqui, né, na lateral. Com certeza, pessoal, essa questão da sustentação oral é muito importante e a gente tem que entender que no momento da sustentação, se você quiser a atenção dos desembargadores, principalmente porque às vezes eles podem considerar que é um ato pro forma, eles estão ali, já, às vezes, com a decisão já pronta, eles estão só para fingir que estão te ouvindo. Se você quiser a atenção deles de verdade, um voto de vistas ou um pedido de mudança de voto. Peraí, pra mim deu uma Pra mim tá dando lei. Peraí. Deu uma voz de baixo. Deu pau no Marlon aqui, pra mim deu delay em tudo. Oi, vamos ver se deu. Não, teste e abre o som de novo, Marlon, que deu uma cortada nervosa aí. Alô? Tá indo? Não. Não. Tá com fone? Não dá pra ouvir nada, você virou um robô. Tira o fone, pra ver se é o fone. Acho que é o fone. Não é o fone, não. Vou tirar você aqui, por então, peraí. Pronto, acho que é alguma coisa do fone dele. Deixa eu ver se eu colocar de novo ele vai. Enquanto isso, pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Quem está falando de sustentação, é esse vídeo aqui. Eu sempre indico ele, poucas pessoas assistem, mas ele é incrível. E ele mudou muita coisa da forma como eu faço, tá? O menino que só tinha uma chance. Anota aí. O menino que só tinha uma chance. E aí você assiste. Acho que esse aqui de 35 minutos ou esse de 28, tá? É um vídeo grande. É um desses dois. E ele vai te explicar, esse cara aqui, fantástico, como é que você faz uma apresentação. E uma das coisas que ele falou que mais me marcou foi o seguinte: muita gente faz palestra
colocando todos os tópicos, tudo que vai falar atrás. E vai acompanhando aquilo. E aí ele falou algo que me deu um toque. Cara, se tudo que eu vou falar tá atrás, ou eu não sou preciso, porque aí eu mando memorando o cara ler, ou o que tá atrás não é preciso. Então, por isso que o Vinícius falou, cara, é o tópico, ele vai ensinar a fazer através de imagens, que é bem interessante também, mas eu quero que você abstrai. Quando você vê isso aqui, você pensa, como é que eu posso aplicar o que ele está falando em uma sustentação oral? Foi o que o Vinícius falou, por exemplo, de grifar, tá? E mostrar pro cara aqui que tá grifando, mas depois vocês assistem e vê. Era só esse ponto. Marlon, acho que você voltou agora. Tá ouvindo agora? Agora sim. É que tava no som do carro. Eu vou repetir então o que eu estava dizendo. Em relação a essa questão da sustentação, normalmente a gente vai para lá e às vezes o desembargador, o ministro, acha que é um ato pro forma, principalmente se você não está sendo incisivo. Então ele já está com tudo pronto ali e você não vai conseguir buscar aquilo que você quer, que no meu caso normalmente é ou um pedido de vistas ou até uma mudança de voto, se você não for incisivo naquilo que é importante. Então tem que saber aquilo que você vai apontar, aquilo pelo que você vai bater, até para você não ficar chamando atenção. Não dá nem para você ficar chamando atenção o tempo todo e nem para você ficar quietinho ou falando baixinho o tempo todo. Saber utilizar essa oscilação de voz é algo fundamental. Não, com certeza. O que o Marlon falou eu utilizo muito, né? Se a gente ficar toda hora chamando o nome do desembargador, do ministro, ele vai ficar incomodado. Então a gente tem que saber ali dosar, né? Porque eu já vi casos de advogado chamar e ele falou, doutor, eu tô te ouvindo. E aí gerou ali a conexão, acabou com a conexão, né? Então a gente tem que saber ali utilizar técnicas, que é isso aí que a gente falou, né? De às vezes não chamar um nome, mas mostrar um papel. Isso gera curiosidade. Você só vai querer saber o que você está segurando ali, o tom da voz, né? Quando for uma coisa mais importante, a gente sobe, depois desce para gerar curiosidade, fala baixinho, né? Isso aí é a técnica da oratória que a gente tem que utilizar ali. Essa questão de chamar a pessoa pelo nome, deixa eu só fazer uma intervenção. Eu vi esses dias alguém falando, eu não lembro quem foi, que quando o desembargador não estava olhando, estava voando, ele chamou o desembargador pelo nome. Particularmente, eu acho que você tem que chamar pelo nome sim, mas você chama pelo nome aquele que está te olhando, para não causar o constrangimento. Porque o que você quer é que aquele desembargador, às vezes que não está te olhando, você quer que ele te dê um voto positivo, você não quer que ele tenha aversão a você, porque você o constrangeu perante os demais. Então tudo bem, o nome é legal, até porque pessoaliza, porque chama mais atenção, porque impulsiona, mas o nome como uma artimanha para chamar a atenção do desembargador no sentido de ele tá dormindo, ele tá, sei lá, fazendo alguma outra coisa e você tá querendo que ele olhe para você, aí eu já não sou muito adepto. Show. Pode falar, Vinícius, quer falar alguma coisa? Não, então... Não, e essa questão, né? E a gente sempre pede, início, né? Eu, pelo menos, na sustentação oral, vou mostrar ali que não é caso de prisão preventiva, vou pedir a liberdade provisória, mas se vossas excelências entenderem que não é o caso de liberdade provisória, que conceda a medida cautelar, que seria perfeitamente cabível dentro do caso em tela. E aí a gente vai nesse contexto, né? Tem sempre aqueles pedidos subsidiários que a gente faz, porque o interesse maior é tirar o cliente da cadeia, né? Então, assim, a gente dá a opção, às vezes é uma medida cautelar até um pouco mais brusca, né? Mas eu explico para o cliente, olha, você prefere um monitoramento eletrônico ou ficar dentro do presídio? Ah, doutor, prefiro o monitoramento eletrônico. Então tá bom, a gente vai juntar as cautelares e fechar com o monitoramento eletrônico. Que assim, quanto mais segurança a gente mostrar para o juízo, mais fácil fica a concessão do pedido, né? O pessoal perguntou aqui nos comentários, só para fazer um parênteses aqui, tá? Como é que era? Ontem a gente falou da meta tag dos arquivos, que você pode inclusive mostrar isso para o desembargador, que é interessante. E como é que era o aplicativo? Não é um aplicativo, tá? Por exemplo, o iPhone, ele faz, ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Esse é um vídeo que o João gravou, por exemplo, no celular dele. Aí, se eu olhar aqui, ó, ele vai falar nas informações desse arquivo, isso aqui chama meta tag, de onde foi gravado, de um iPhone, qual foi a dimensão, qual foi o codec, e aqui ele põe latitude e longitude. Então, se você olhar essa latitude e longitude, vai ser a latitude e longitude do escritório do João. Se você quiser saber onde fica o escritório do João, pega essa latitude e longitude e coloca aqui, que você descobre onde que é o bate-caverna do João ali, ó. Então, essa informação que às vezes é interessante que a gente falou ontem, tá? Só um parênteses. Ô Rodrigo, outra coisa aí que eu vou te perguntar que foi já adotei algumas vezes, né? E dá pra gente saber se tem resultado ou não. Você já fez sustentação oral em liminar?
Não, eu Já não, ouviu porque eu não falar? faço, né? Eu não posso. Ah, você Quem não faz pode, é João. Já ouviu falar em sustentação oral e liminar? Explica pra nós, Vinícius. Brilha aqui que eu quero ver você brilhando. Manda ver. Então, né? A gente sabe que não existe sustentação oral e liminar. Mas tem aquele jeitinho brasileiro, né? Que a gente vai lá, grava um vídeo, joga pro YouTube, bota o link na petição e vê. Se ele clicar, você vai ver que ele clicou, porque mostra quem viu, né? Você só vai mandar para ele. Se ele clicar, você viu que ele olhou a sua sustentação oral, e às vezes é um caso gritante, né? Que é complicado mostrar ali redigindo e falando, tem uma conexão maior. Então a gente grava esse vídeo e joga. Pede tudo escrito e joga na liminar. Talvez a gente consiga o voto por aí. Muito bom. E aí, E tem que ser Vinícius, olha que tudo, né, cara? Acho interessante. que ficar assistindo o vídeo mais de 5 minutos, né? Tem que ser um negócio. É, bem pequenininho. 1, 2 minutos e colocar, olha, Isso aí, excelência, não adianta para fazer um vídeo facilitar. grande. Excelência, muito bom. Excelência, para facilitar o pedido da liminar, eu gravei um vídeo de 2 minutos para te explicar exatamente o que eu estou falando na petição. Porque eu tenho certeza que te explicando vai ser muito mais fácil do que lendo. Porque as palavras têm mais valor. E sei lá, e você usa uma curiosidade, sabe? O cara vai falar, puta, o que tem dentro dessa porra desse vídeo? Só que só cuidado, porque eles têm medo de clicar no link, porque eles podem achar que é vírus. Então você pode explicar isso. Olha, é um vídeo no YouTube que tem esse link aqui, é um link da plataforma do YouTube e assim vai. Bom, eu tenho outra pontuação que eu queria fazer. Eu estava esperando um ponto para eu poder encaixar. Que a gente falou muito de, faz constar em ata, né? A gente estava falando aquela história assim, tipo, eu tô sei lá, numa audiência, eu preciso subir com HC. Fica muito mais fácil se eu conseguir mostrar para o ministro, para o desembargador, que aquela nulidade aconteceu dentro da audiência. E aí o que eu vejo de grande problema? Os advogados, de um lado, pedindo, doutor, pode constar em ata? E o juiz falando, não vou constar em ata. Não vou constar em ata porque eu não preciso constar em ata, já está gravando. Doutor, não vou constar em ata. E isso é um direito do advogado. E facilita o seu habeas corpus, facilita a sua liminar, facilita tudo o que você vai fazer dentro de um processo. Porque é óbvio que se você pedir para o desembargador, no seu HC, doutor, olhe o vídeo do depoimento da fulana de tal no minuto 3.54, porque nesse minuto foi violado o meu direito assim, assim, assado. Poxa, o cara não vai olhar, o cara não vai parar para olhar, não vai entrar no site, ele não vai olhar o minuto que você está falando. Então, provavelmente vai ser negado a tua ordem ali por falta de uma comprovação fática. Agora, se você pede para o juiz constar em ata e ele conste em ata aquela interrupção que você fez, aquilo que você falou, e consolar o teu pedido, a negativa do pedido dele, sem ser uma coisa só de ouvido, vai ficar bem melhor. E como fazer isso? Tem 2 artigos que são sensacionais, anota aí, porque isso aqui é bem bacana para o seu dia a dia. É o 405 do Código de Processo Penal, que ele vai falar do ocorrido em audiência, será lavrado o termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes, tá? Neles ocorridos, breve resumo dos fatos relevantes. Então, dá para você se apoiar nesse artigo 405 para falar o seguinte, olha, esse é um fato relevante que aconteceu dentro da audiência, excelência. E o artigo 405, ele diz que deve ser lavrado em ata. O decisor tem que colocar em ata. Se ele não aceitar esse, por analogia, você pode usar o 459, artigo 459, parágrafo 3º do Código Civil. Tá? Então, 459, parágrafo 3º do Código Civil. Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo se a parte o requerer. Então, aqui está falando sobre depoimento. Claro que isso aqui é civil, tá? Está falando depoimento. Então, vamos supor que você peça lá um indeferimento de uma pergunta do Ministério Público. O parágrafo 3º, ele vai falar que serão transcritas no termo. A necessidade de você transcrever no termo se a parte o requerer, você estaria requerendo. São os 2 fundamentos que existem dentro da lei para que você consiga obrigar, vamos dizer, entre aspas, tá, o magistrado. Mas aí sempre bom senso, foi isso que a gente está falando desde sempre aqui, né? Cara, chega para o juiz com calma, explica para ele, fala, doutor, olha, eu preciso que isso conste, porque lá na frente, quando eu for questionar, argumentar isso daqui, no meio de um depoimento vai ficar perdida essa informação. Então, assim, vai ser uma dificuldade para a defesa, o senhor vai estar dificultando a defesa se não fizer isso. Se de nenhum jeito ele fizer, no final você anota o minuto, anota o que aconteceu, o João sempre dá essa dica, e aí você chega e pede para o juiz, excelência, eu gostaria de constar os meus pedidos na ata agora, já que terminou a audiência, eu gostaria de constar todos os meus pedidos na ata, fazer requerimentos. Aí o juiz vai falar e você fala, olha, no minuto tal, a defesa pediu
que a pergunta fosse indeferida, a pergunta não foi indeferida, isso causou um prejuízo para o réu por conta disso, essa pergunta violou isso, assim requer seja anulada essa audiência aqui. É um requerimento que você está fazendo no final da audiência para constar em ata sobre a nulidade daquela ata e que o juiz vai ter que apreciar. E aí você conseguiu, por vias transversas, constar ali na ata. Tá? Era só essa diquinha aí. Ô, Rodrigo. Pode falar, João. Só um minutinho. Eu queria só deixar... A gente está encaminhando para os minutos finais. E eu queria, assim, publicamente, falar para os colegas verem o nível do advogado convidado de hoje. O Dr. Vinícius é um advogado que, assim como eu, me considero um jovem advogado, tem 4 anos de advocacia. O Dr. Vinícius, ele é da jovem advocacia. E eu sempre digo uma coisa. Os advogados reclamam muito da advocacia, mas eles sempre fazem as mesmas coisas, têm os mesmos resultados ineficientes e não buscam aprimoramento. Dr. Vinícius, olha o tanto de estratégia que ele deu aqui, se comportando como uma pessoa que divide conhecimento, uma pessoa extremamente acessível. Teve pessoas aqui no comentário dizendo que já ligaram para o Dr. Vinícius para perguntar coisas sobre o Rio de Janeiro, a forma de trâmite no Rio de Janeiro. Olha que interessante, um advogado que, embora no começo de uma carreira, fazendo a diferença porque faz coisas diferentes. Então, eu penso que a advocacia colaborativa como um todo não é só sentar e tomar cafezinho com o outro. É fazer o que o Marlon fez comigo, me abraçando no meu primeiro júri, para que juntos a gente tivesse um resultado positivo. E eu devo muito ao Marlon pela caminhada que eu tive para estar onde aqui eu precisei de pessoas como o Rodrigo, como o Marlon. E eu tenho certeza que pessoas como eu, como o Rodrigo, fizeram diferença na carreira do Dr. Vinícius. Com certeza. Thiago Buni. Ele fazendo a diferença na carreira de outras pessoas. Então, no final das contas, a gente tem advogados como Vinícius que fazem coisas diferentes da maioria e têm resultados diferentes. Não tem como você não ser diferente e ter um resultado igual. Então eu quero assim, parabenizar publicamente uma pessoa que hoje é um aluno, que hoje é um parceiro, ele vai estar comigo no júri em novembro, é um cara diferenciado, que está com pessoas diferenciadas, aposta na carreira dele, na parte de estudo, é um cara que estuda muito, e é um cara que é diferente. Então eu falo publicamente aqui, com orgulho de dizer que, de alguma maneira, nós estamos juntos, seja nas plataformas de treinamento, seja nos tribunais, seja no WhatsApp meu pessoal, que ele é meu amigo, meu parceiro hoje em dia. Então, assim, só tenho render louros, parabenizações por tamanha garra, competência e investir no que ele tem de mais valioso, que é a carreira dele, o conhecimento dele. Quero aqui, ó, parabenizar publicamente Vinícius, que é esse cara, assim, ó, orgulho para nós. Vinícius é um orgulho. Nossa, muito obrigado pelas palavras, João. Fico até emocionado, né? Você também é um advogado que foi exemplo para mim, né? Eu te falei quando a gente teve o primeiro contato que eu estudava para concurso de delegado, e aí você me tirou do concurso e fez eu entrar para advocacia criminal. E aí estou conseguindo caminhar nessa estrada, né? E, ô Rodrigo, já bateu 1 hora, tem 200 pessoas online aí, eu queria dar um... Foi eu que travei? Foi eu que travei. Foi eu que travei? Não. Foi eu que travei. Aqui travou. Foi eu, o João voltou? O doutor Vinícius deu uma travadinha aqui. É o Vinícius travado. Sabe como é que isso aí chama? Isso aí chama gatilho da curiosidade. Eu queria dar um puff, aí ele segura. Para, João Kleber. O Ministério Público deu uma travada na live aqui, mas... Obrigado. Bem na hora que você falar, travou. Então, deu pra ouvir, falei até onde? Eu queria dar um, aí travou. Tipo o João Kleber. Então, um bônus pro pessoal que está online ainda, mais de 1 hora de live, se der tempo, passar a última estratégia aqui. Vai lá. Então, agradecer aí a galera que está aí até agora, né? E seguinte, beleza, a gente falou de habeas corpus, julgamento de mérito, beleza, tomou um pau no tribunal. O que a gente faz? Vai caber o ROC, né? A gente vai subir com o ROC pro STJ, só que a gente sabe que o ROC demora, né? A gente vai ali ajuizar o ROC, aí vai abrir vista para o Ministério Público para apresentar as razões e subir. E aí tem uma estratégia que a gente impetra um habeas corpus substitutivo de ROC. E aí esse habeas corpus sobe muito mais rápido, né? Então, às vezes, a gente consegue reverter esse voto, né, direto no STJ com esse HC substitutivo de ROC. E a gente interpõe o ROC, pega esse protocolo,
faz o HC substitutivo e leva para o STJ, que aí ele não vai poder negar. Se negar, agrava. Agrava a decisão e leva para o colegiado. Então fica essa última dica aí para a galera. Gostaria de agradecer aí a audiência e também o convite, né? Só fera aqui, o Marlon Ricardo, Rodrigo Alvarez, João Ricardo, né? Essa galera aí toda faz parte da minha advocacia. Se eu sei o que eu sei hoje, é graças a essa galera aí, né? Que me incentivou muito. Né? Eu estava traçando caminho para o outro lado. Hoje em dia eu corro, né? Abriu o concurso aqui no Rio de Janeiro, vi um monte de gente vai fazer, tá amarrado. Hoje em dia eu sou da defesa. Não me vejo de outro lado, né? E essa é a nossa luta, né? A advocacia traz resultados, né? E foi o que o João falou, o Rodrigo falou. Se a gente se dedicar, fazer a diferença, a gente consegue aí colher frutos da advocacia. Então eu agradeço aí pelo convite e agradeço também pelo pessoal que ficou aí acompanhando a live. Grande abraço aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu sempre estou à disposição, tentando ajudar o máximo possível. Quem quiser, manda um direct lá. Tem a sala secreta, vem fazer parte da sala secreta, que a gente discute várias teses lá com os alunos, e é muito bacana, não perco. Toda semana eu tô lá na sala secreta. E tá mesmo, cara. O Vinícius é um dos caras mais presentes da sala secreta. Sala secreta você vai encontrar membros da comunidade criminal na prática, como o Rodrigo, como o Vinícius, né? Então o Vinícius é um cara que realmente eu não canso de aplaudir. Faço questão de ver você que tá aqui nos comentários junto comigo, com o Rodrigo Alvarez e com o Vinícius na sala secreta próxima semana. Show de bola, pessoal. Ó, quem quiser seguir o Vinícius, clica aqui em cima nesse botãozinho, tá? Vai ter o Instagram dele ali. Se você ainda não segue, já clica para seguir. O Instagram dele, para quem tá nas outras mídias, se perguntou, vai ficar salvo? Vai, tem no Spotify. E depois, futuramente, a gente posta no YouTube. A gente tá postando no YouTube as antigas, tá? Então, se você quiser pegar lá, você pode pegar os outros episódios, vamos dizer assim. E esse aqui já vai hoje mesmo pro Spotify. ViniciusBernardini.adv, só seguir ele, tá? Beleza? E quem puder aí também compartilhar, fazer o print, isso ajuda muito o nosso projeto, ajuda a fazer com que as pessoas venham para cá, que tenham interesse, e aí, claro, sempre mais conteúdo para vocês. Valeu, João. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? Valeu, galera. Valeu, Vinícius. Obrigado pela sua participação. Não vai ser a última vez que você vai estar no Clube Criminal. Galera, tchau. Obrigado aí pelo convite.